Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Você já teve aquela sensação em algum momento da sua vida que você faz tudo o que está ao seu alcance, você se esforça ao máximo, você usa toda a sua energia, tudo aquilo que você tem, todo o seu tempo, todos os seus recursos, você faz tudo e aí vem aquela sensação que não adiantou nada? Quem já teve essa sensação? Nossa, não adiantou nada, tudo que eu fiz, todo o esforço, tudo que eu dediquei, todos os recursos que eu utilizei, de nada adiantou. Eu já senti assim, vocês já sentiram? Nós vamos hoje estudar a história de uma mulher que foi desse jeito. E não é que não adiantou nada, a Bíblia diz que ela só piorava. Olha lá, a partir do verso 21, o negócio ficou pior. Quanto mais ela fazia, pior ficava. Verso 21. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe suas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. E uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado, sob os cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento, da tua enfermidade. Eu estou lendo numa versão diferente, né? 12 anos, gente, de tratamento médico. Eu acredito que essa mulher aqui, nesse momento que Marcos relata, Mateus também relata, Lucas também, só que Marcos é o que dá mais detalhes, né? Eu gosto de ir comparando o relato de um para o outro, é porque cada um conta a história de um jeito, já viu? Se você contar uma história para alguém aqui, vai passar essa história de um jeito diferente e por aí vai. Marcos, ele coloca vários detalhes aqui. 12 anos, essa mulher gastou tudo o que ela tinha. Eu acredito que essa mulher, quando ela ficou enferma, quando ela se viu doente, ela era uma mulher rica. Ela era uma mulher que tinha algumas posses, pelo menos. Quem já passou por uma enfermidade que durou aí, que se estendeu durante muito tempo, sabe que é algo oneroso, é algo que custa muito. E ela, durante 12 anos, a Bíblia diz que ela procurou vários médicos. Você já passou por isso?
tá com alguma coisa, sentindo alguma coisa, o médico que você vai não descobre o que é, você comenta com uma amiga, ela fala, olha, eu conheço um especialista, é muito bom, vai. Só que ele só atende particular. Você está sentindo dor, o que você faz? Você paga. E vai no outro e nada, e aí fala que lá, nós estamos em Goiânia, que lá em São Paulo é que é o melhor lugar, você sai daqui, você vai para lá, e você gasta tudo. Essa é a realidade dessa mulher aqui. Ela foi atrás de vários médicos. Ela não aceitou a sua enfermidade. Ela não voltou para casa com um diagnóstico médico e se entregou e, como se diz, cruzou os braços e não estava nem aí e foi e não cuidou de si mesmo. Não, essa mulher, ela foi atrás da cura dela. Ela fez tudo o que ela podia, ela se esforçou. E a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha. E aí eu quero levar você a refletir o que esses 12 anos de enfermidade levaram da vida dessa mulher. Ela tinha um fluxo de sangue. Em algumas versões até desse jeito que está descrito, né? A mulher com fluxo de sangue. Segundo Levíticos, no capítulo 15, essa mulher, ela era considerada impura. Ela estava impura. Tudo que ela encostasse, se ela sentasse numa cadeira, a cadeira estava impura. Se ela se deitasse na cama para dormir, a cama se tornava impura. Se alguém tocasse nela, se alguém a abraçasse, aquela pessoa se tornava impura. O que esses 12 anos de enfermidade fizeram com a vida dessa mulher? Se ela tinha marido, ela perdeu esse marido. A família, se a família dela morava ali perto, ela perdeu o relacionamento com a família, todo mundo se afastou, todo mundo se distanciou. Afinal de contas, ela era uma pessoa impura. Pela lei judaica, ninguém podia relacionar com ela. Ela perdeu o seu lar, a Bíblia diz que ela usou tudo que ela tinha. Se talvez a gente teve o privilégio de passear ali nessa região, se talvez ela era uma mulher que tinha uma casa à beira-mar, ela teve que vender essa casa, porque ela precisava de recursos para ir atrás dos médicos. Essa mulher, ela perdeu o respeito, ela perdeu a honra, ela perdeu às vezes o status que ela tinha na sociedade, de uma mulher direita, de uma mulher decente, de uma mulher valorosa. Ela perdeu a alegria, ela perdeu a força. Afinal de contas, foram 12 anos com hemorragia, sangrando. Ela estava anêmica, ela estava fraca, ela estava pálida. Você olhava para ela, a gente usa esse termo às vezes, né? Parecendo um fantasminha, não tinha vida, não tinha sangue ali, ela estava muito fraca. 12 anos e essa mulher viu a sua vida se desfazendo. Com certeza, ela estava muito deprimida, desgostosa da vida. Eu acho que a gente pode afirmar aqui que ela estava ali à beira da morte. Mas aí, no verso 27, diz que ela ouviu falar de Jesus. E quando a gente ouve falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Você está aqui hoje ouvindo falar sobre Jesus, sobre algo que Jesus fez. Mas ela foi curada quando ela ouviu falar sobre Jesus? Foi? Não. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos alimentar o nosso coração, alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Isso vai alimentar a nossa fé. E se talvez você tenha passado aí por uma hemorragia, se você em alguma área da sua vida tem sangrado, tem sofrido, tem padecido,
Você precisa se alimentar com a palavra de Deus. Você precisa alimentar a sua fé com a palavra de Deus. O que tem entrado dentro do seu coração? Para o que você tem aberto os seus ouvidos? Se você abre o seu coração para alguém, para contar a dificuldade, e a pessoa só sabe piorar a situação, você já teve experiências assim? Nossa, não sei, vamos dar um exemplo. Descobri que fulano está com câncer. Nossa, eu conheço um monte que morreu com esse negócio. E era esse aí, esse mesmo tipo aí, Tampa seu ouvido. Não escuta isso não. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É mesmo, está com esse câncer, mas Deus pode todas as coisas. A Bíblia diz que não tem nada impossível para Deus. Vamos orar, vamos crer, vamos pedir. E o segundo que eu quero deixar aí para você ir para casa com essa perguntinha. Você tem sido um alto-falante das boas novas de Deus? Porque muitas vezes, gente, a gente empresta a nossa boca para o inimigo. Muitas vezes, ao invés da gente fortalecer a fé do nosso irmão, a gente faz minar a fé dele. A nossa boca tem que ser usada para proclamar o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, amém? As boas novas do Evangelho. A primeira coisa que aconteceu com essa mulher foi que ela ouviu. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas a Bíblia também diz que a fé sem obras é morta. De nada adianta você que está aqui no templo ouvir a palavra, aprender sobre a palavra e não agir conforme aquilo que você ouviu. Se aquilo que você ouve não promove nenhuma ação em você, é morta, é fé sem obras. A Bíblia diz no verso 27 que ela ouviu falar a respeito de Jesus. E o que ela fez? Ela foi atrás de Jesus. Nem sempre ir atrás de Jesus é fácil. Imagina comigo, essa mulher estava há 12 anos com um sangramento, perdendo sangue. Essa mulher, ela estava num grau de depressão profundo. Ela perdeu todos os relacionamentos que ela tinha. Ela perdeu o respeito. Gente, todo mundo da cidade sabia quem era ela. Era a imunda. Era a mulher com fluxo de sangue. Imagina. Às vezes a gente passa por algumas situações na nossa vida, por alguns problemas, que às vezes você se tranca no quarto e chora. E você não fez nada, você só chorou. Mas parece que você levou uma surra. Quem já teve isso? Você sente seu corpo fraco, você sente dor física. Essa mulher há 12 anos assim. Fora o estado emocional dela, tinha a fraqueza física, a fraqueza natural. Mas ela ouviu falar sobre Jesus. A fé dessa mulher foi alimentada quando ela ouviu falar sobre Jesus e ela tomou uma decisão: eu vou atrás de Jesus. Com a dificuldade que eu tenho, com a dor que eu sinto no meu corpo, com o medo que eu sinto das pessoas me reconhecerem e começarem a me enxotar dali, porque não tinha muito, era imundo, não podia estar no meio do povo. Ela enfia lá no meio da multidão, ela entra no meio da multidão, porque ela queria ir atrás de Jesus. Não basta só ouvir, a gente tem que seguir Jesus. E aí a Bíblia diz que ela tocou as vestes de Jesus. E eu quero que você preste atenção nisso, porque seguir Jesus, muita gente segue. Nessa multidão aqui, era uma multidão que estava seguindo Jesus. Não é porque a pessoa está seguindo Jesus
que ela conhece Jesus. Nessa multidão tinha fariseu, tinha invejosos, tinha curiosos que queria saber o que ia acontecer. Aquele que estava passando, que viu Jairo se prostrar e adorar e falou: nossa, mas Jairo é um homem tão importante, o que ele está fazendo prostrado ali, o que está acontecendo? Quero saber, a gente é curioso, o ser humano é curioso. Tinha uma multidão seguindo Jesus. Não basta apenas ouvir, não basta apenas seguir Jesus. Ela tocou. O toque remete a relacionamento. Você não toca em alguém que você não conhece. E quanto mais intimidade você tem com a pessoa, mais próximo é o toque, não é? Se é uma pessoa que você conhece, mas não tem tanta intimidade, hoje a gente não está pegando na mão, né? Mas antes a gente cumprimentava, né? Estendendo a mão. Se é uma pessoa que já tem aquela intimidade, você vê, você já abre o sorriso e abraça, não é? Toque. Eu preciso do toque de Jesus. Não basta só seguir Jesus, eu preciso do toque de Jesus. Quando eu toco em Jesus, o poder dele é liberado sobre a minha vida. É o poder de Jesus quem faz o milagre. É o poder de Jesus que estanca a hemorragia. É o poder de Jesus que faz parar a dor, o problema, que muda a circunstância, que transforma a situação. É o poder de Jesus, mas o poder de Jesus vem sobre mim quando eu o toco. Ela tocou Jesus. E aí algo que eu achei interessante, em Mateus fala isso também, em Lucas não dá tanto esse detalhe, mas olha, volta comigo no verso 28, deixa eu ver como que está aqui nessa versão, ali ó, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. O que essa mulher fez antes de tocar no manto de Jesus? O que ela fez, gente? O que está escrito ali? Então vai, responde alto. O que ela fez antes de tocar no manto de Jesus? Ela pensou. Ela pensou. E agora eu quero que você se coloque no lugar dessa mulher. Com o sofrimento que a gente detalhou aqui, talvez você imaginou aí no seu lugar com mais riqueza do que eu consegui. Você acha que o único pensamento que veio na cabeça dessa mulher foi esse? Pensa comigo, gente. Não é 12 meses, nem 12 dias, nem 12 semanas. Foram 12 anos de tentativas frustradas. Foram 12 anos em que em um momento ou outro alguém chegava nela, mandava recado para ela: ó, tem um médico agora que está curando um monte de gente. Várias pessoas foram lá, fizeram o tratamento, estão bem, vai lá. E aí era outra coisa que ela tinha, que ela vendia, era outra esperança que aquecia o coração dela e que era frustrada. Porque a Bíblia diz que ela gastou tudo e ela só piorava. Ela não conseguiu nem manter a doença, nem assim, né, ficar paralisada a doença. A doença só estava progredindo cada vez mais. Você acha que esse foi o único pensamento dela naquele momento? Se eu tocar Jesus, eu vou ser curada? Em 1 Pedro, eu anotei aqui, eu vou citar por causa do nosso tempo, mas depois você lê em casa, em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8 e 9. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão, rugindo, procurando a quem devorar, não é? Aí ele diz, continua no verso 9, resisti-lhe, permanecendo firme na fé. Os seus pensamentos precisam fortalecer a sua fé e não miná-la. Pensamento a gente escolhe. Você escolhe qual pensamento você vai deixar crescer, qual pensamento você vai alimentar na sua mente. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 16, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Isso é poderoso, você tem a mente de Cristo. Em Efésios, quando o autor, ele nos ensina sobre a lutar as nossas batalhas, a nos preparar, ele fala lá sobre a armadura de Cristo. E eu acho fantástico essa figura que ele usa da armadura.
E aí ele começa com o capacete da salvação. O capacete, ele protege o quê? A cabeça, né? Vamos pensar aqui nas guerras. O capacete protege o quê? A cabeça. É na cabeça que vem os seus pensamentos. Mas a palavra de Deus diz que você tem a mente de Cristo. A palavra de Deus te ensina que você precisa se revestir com o capacete da salvação. Cristo te salvou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não permita pensamentos satânicos crescerem dentro da sua mente, porque Satanás está ao seu redor. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 12 que nós precisamos renovar, nos transformar pela renovação da nossa mente. Sabe por quê? Nós vivemos aqui na terra. Amanhã todo mundo tem que trabalhar. Amanhã tem boleto que você tem que pagar. Amanhã tem alguma situação, acontece alguma coisa, sai alguma notícia na mídia, a economia melhora, piora. Tem as coisas deste mundo. E a gente vai aprendendo a viver aquele negócio, né? Você tem que remar conforme a maré. A Bíblia diz que eu tenho que transformar. A minha maneira de pensar não tem que ser igual à maneira do mundo de pensar. Eu preciso renovar a minha mente na palavra de Deus. Amém? Em Jeremias, no capítulo 29, verso 11, a palavra de Deus diz que Ele tem para nós pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Talvez essa mulher estava com a cabeça fervilhando, com vários pensamentos. Você vai lá, fraca do jeito que você está, você vai ser pisoteada, você vai morrer na hora. Você vai tentar mesmo? Já gastou tudo, já fez tudo, não adianta não. Mas essa mulher, ela teve que escolher qual pensamento ela iria sustentar. Nós temos esse poder de decisão. Em Provérbios diz que assim como nós pensamos na nossa alma, assim nós somos. O que você pensa a seu respeito? O que você pensa a seu respeito? Deus tem a seu respeito pensamentos de paz e não de mal. Deus tem para você um pensamento que vai te dar o fim que você tanto deseja, aquilo que a sua alma tanto anseia. Filtre os seus pensamentos, amém? Ela pensa e ela toca. Sabe por que é importante a gente vigiar os nossos pensamentos? Porque eles determinam as nossas ações. Amanhã, quando você levantar da cama, e se não sei como que você vai levantar, tem dia que a gente levanta tão bem, tem dia que a gente levanta meio cabisbaixo, mas você levanta e começa declarando a palavra de Deus. Começa declarando: Deus tem pensamentos de paz e não de mal a meu respeito. E eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Eu declaro que eu vou pensar apenas aquilo que vai alimentar a minha fé. Eu escolho no dia de hoje, na semana de hoje, pensar aquilo que vai fortalecer a minha fé. Pensar naquilo que vai me fazer ir adiante. Pensar naquilo que vai me fazer não apenas seguir Jesus, mas tocar Jesus. O poder foi liberado. A Bíblia diz que instantaneamente a hemorragia estancou. No exato momento em que ela toca na veste de Jesus, ela é curada. Não demorou, foi no mesmo momento. Ela foi curada. Não é pensamento positivo, não é. É ter a mente de Cristo, é permitir que os pensamentos de Cristo ocupem a sua mente. Vocês estão entendendo? Não é pensamento positivo, não. É mente de Cristo. É revestir a minha cabeça, é proteger a minha cabeça com o capacete da salvação. E quando Jesus vai finalizar
um momento com essa mulher. Depois que ela já tinha sido curada, depois que aquilo que motivou ela ir atrás de Jesus já tinha acontecido, Jesus para. E Jesus não continua no caminho dele, enquanto ela não se manifesta, enquanto ela não fala, fui eu que toquei o Senhor. Por quê? Sabe uma coisa que essa mulher perdeu ao longo dos 12 anos? Uma coisa que é muito importante para judeu. A cultura judaica valoriza muito. Essa mulher, ela perdeu o nome dela. Ela perdeu a sua identidade. Quando você estuda a Bíblia, o que a gente se esforça para não dormir, quando a gente começa a ler os capítulos sobre o que? Genealogia. Essa mulher perdeu a identidade dela. O relato começa falando de Jairo. Sabe o que significa Jairo? Eu anotei. Aquele que brilha, aquele que Deus ilumina. E todo mundo sabia quem era. É Jairo. Ele é um dos principais da sinagoga. Agora a mulher é a mulher impura. É a mulher com fluxo de sangue. Você já foi rotulado pelo seu passado? Você já foi rotulado pelos seus defeitos? Você já foi rotulado pelos seus fracassos? Aquele que não dá em nada. Aquele que não tem futuro nenhum. Você já foi rotulado ou se autorrotulou baseado no seu estado emocional? Baseado em como você está hoje? Jesus chama ela. Não era para expor, não era para humilhar. Jesus vira para ela e a chama de filha. Minha filha. Eu procurei, gente, eu não achei nos evangelhos, que são os 4 livros que contam os sinais e maravilhas, que contam os milagres que Jesus realizou aqui na terra. Eu não encontrei nenhum outro lugar que Jesus virou e falou, minha filha, minha filha. Jesus devolve para essa mulher aquilo que a enfermidade, que a sua doença tinha levado. Você não é rotulada, aquilo que te identifica, aquilo que te caracteriza não é a sua doença, não é a sua enfermidade, não é o seu pecado, porque na cultura judaica era considerado imundo, era considerado pecado. Não é o seu pecado que te identifica, não são as suas falhas que caracterizam, que definem quem você é. Você é minha filha. Jesus restaura a identidade dessa menina, dessa mulher. O maior milagre que Jesus fez não foi aquilo que ele fez por ela, não foi fazer aquilo que ela buscava, não foi a cura da enfermidade. O maior milagre que Jesus fez foi dar a ela uma identidade, foi falar para ela, você é minha filha. Você é filho de Deus. Você conhece o poder de ser filho de Deus? O Bispo Fábio uma vez pregou sobre isso. O poder de ser filho de Deus. Aquilo que eu tenho é meu e dos meus filhos. Aquilo que um pai conquista, que ele compra, que ele adquire ao longo da sua vida, é herança dos seus filhos. Seus filhos não precisaram fazer nada. Quem fez foi o pai. Quem conquistou foi o pai. Esse é o poder do filho. Jesus vira para ele e fala, você é minha filha.
você é minha herdeira, você é herdeiro de tudo aquilo que eu conquistei. E você é filho de Deus. O que te define não são seus problemas, não são as suas aflições, não são as dificuldades, não são as suas dores que te definem. O que te define é o que Jesus diz: e você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é herdeiro de tudo que Jesus conquistou na cruz, é seu por direito. Você não precisa fazer nada por isso, você não precisa se esforçar em nada, você é filho, é seu. Eu imagino no dia seguinte essa mulher se arrumando para ir para o templo, porque durante 12 anos ela não podia ir ao templo. E eu imagino ela se arrumando para ir para o templo, e chegando lá o povo fala: mas você não é a mulher com fluxo de sangue? Ela: não, eu sou a única. Imagina um homem muito poderoso, muito rico, não sei, um empresário, com uma empresa muito grande. Imagina o filho ou a filha chegando na empresa. Como que você imagina a postura desse filho que está chegando na empresa do pai? O pai é dono de tudo. Ele não chega tímido, ele não chega sentindo que ali não é o lugar dele, ele não chega com vergonha, ele não chega cabisbaixo. Ele chega como? Nariz empinado, não é? Isso aqui é do meu pai. Comece a agir como filho de Deus. Se durante essa semana algum pensamento vier à sua mente, qualquer pensamento que não condiz com o pensamento daquele que é filho de Deus, daquele que é herdeiro de todas as coisas que Cristo conquistou, rejeite esse pensamento, porque esse pensamento vai determinar as suas atitudes. E essa mulher, ela só foi curada quando ela tocou em Jesus, e ela só tocou em Jesus porque ela escolheu qual pensamento ela iria alimentar dentro da sua cabeça. Quando ela ouviu falar de Jesus e ela decidiu seguir Jesus, enquanto ela ia caminhando no meio daquela multidão, vários pensamentos começaram a borbulhar na mente dela, e ela escolheu se apegar a um deles. Se eu tocar eu vou ser curada, se eu tocar eu vou ser curada, se eu tocar eu vou ser curada. Amém?